Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Pergunta: vi que teve mudança em Alfa. A área VIP vai continuar? Gente, a polêmica da área VIP foi um desentendimento muito grande. Minha Antena Gospel está captando algo, e o sinal está vindo forte, com ruído de polêmica, diretamente de um dos bairros mais ricos do Brasil. Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, preparem o coração, porque o assunto de hoje é delicado e mexe numa ferida que muitos preferiam que ficasse coberta. A pergunta que não quer calar e que eu lanço hoje pra gente pensar junto é: na casa de Deus, existe lugar reservado? Existe camarote? Existe área VIP? Pois é, o pastor André Valadão, líder da Lagoinha Global, meteu o dedo nessa ferida e decretou o fim da famosa e controversa área VIP na Lagoinha de Alphaville, em São Paulo. Veja só. Pergunta: vi que teve mudança em Alfa. A área VIP vai continuar? Gente, a polêmica da área VIP foi um desentendimento muito grande. Muita gente, inclusive, aproveitou para surfar em cima dessa parada de área VIP, né? Mas eu posso te afirmar que, assim como não tivemos e não temos em Orlando área VIP, nas Lagoinhas a gente não terá área VIP. Todo membro da igreja é igual perante o Senhor, e é assim que a gente vai continuar seguindo na igreja. Agora, toda igreja e local de evento, existem assentos que você reserva. Por exemplo, eu e a Cassiane, às vezes a gente tem pessoas que a gente convida, o pastor da igreja, né, o pessoal tem convidados, e aí tem assentos reservados para um casal, 10 pessoas, às vezes 20, 30, sei lá. Você tem pessoas que você convida e está guardando lugar ali, pessoas que são conhecidas, que você está dirigindo o culto. Nada além do normal. Mas a área VIP, nem pensar. Mas essa decisão, minhas anteninhas abençoadas, é muito mais do que uma simples mudança de layout na igreja. É o estopim de uma discussão profunda sobre igualdade, privilégio e, claro, uma boa dose de fuxico gospel com direito a alfinetadas entre pastores. Será que foi apenas uma correção de rota teológica ou uma estratégia para marcar território e se diferenciar da gestão anterior? Fica comigo até o final, porque vamos desenrolar esse novelo fio por fio, entender o que a Bíblia diz sobre isso e analisar as peças nesse tabuleiro de poder e influência. E antes que a gente mergulhe de cabeça, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se você for novo por aqui, porque o que a gente vai revelar hoje, você não encontra em qualquer lugar. Vamos rebobinar a fita para entender como essa história começou. O barraco, a polêmica, não é de hoje. O burburinho sobre um espaço diferenciado na Lagoinha Alphaville começou a ganhar força e tomou conta da internet quando a influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi, agora esposa do coach financeiro Thiago Nigro, o primo rico, postou vídeos mostrando seu lugarzinho especial. Nas imagens ela exibia com entusiasmo um espaço privilegiado, bem na cara do altar, separado da multidão por uma barreira. Ela mostrava a visão que tinha, o conforto, o acesso facilitado, sem precisar pegar a fila comum dos mortais. Naquele momento a internet gospel veio abaixo. Choveram críticas de todos os lados. Fiéis anônimos, todo mundo começou a questionar. Ué, mas na igreja não somos todos iguais? A imagem de um cercadinho para celebridades e pessoas influentes dentro de um templo chocou a muitos, que viram ali a materialização de um evangelho que privilegia os ricos e famosos, criando castas dentro do corpo de Cristo. Na época, a justificativa dada, inclusive pelo marido de Maíra, Thiago Nigro, era de que o espaço não era por luxo, mas por necessidade. Ele argumentou que, por serem pessoas públicas, eles sofrem muito assédio. Contou que já foi interrompido em momentos de oração profunda e choro por pessoas pedindo fotos. Segundo ele, o espaço reservado era uma forma de garantir que eles pudessem cultuar em paz, sem interrupções, e se conectar com Deus. O próprio pastor André Valadão, em um momento anterior, chegou a justificar a existência de tais espaços dizendo que figuras públicas não conseguem viver uma vida comum e que a igreja buscava uma forma de atender a essas pessoas também. Mas para muitos, a emenda saiu pior que o soneto. A ideia de que a fama exige um tratamento diferenciado dentro da igreja soou como um atestado de que sim, alguns são mais iguais que outros. É aqui que a nossa análise precisa ir mais fundo, meus anteninhas. Precisamos sair da fofoca e ir para a palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? A questão toda gira em torno de um pecado chamado acepção de pessoas.
E a Bíblia é claríssima sobre isso. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 2, a partir do versículo 1, dá uma bronca daquelas que serve como uma luva para essa situação. Ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam distinção entre as pessoas. Suponham que entre na reunião de vocês um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem de roupas finas e disserem: aqui está um bom lugar, sente-se, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se no chão, a meus pés, não estarão fazendo discriminação, julgando com critérios errados? É pesado, não é? Tiago continua e diz que quem faz isso comete pecado e é transgressor da lei. Ele chama a atenção para o fato de que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé, e que muitas vezes são os ricos que oprimem os crentes. A mensagem é reta e direta: tratar alguém melhor por causa de sua riqueza, fama ou status social é pecado. Ponto. E não é só Tiago que fala disso. A palavra de Deus está recheada de alertas contra o favoritismo. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo crava: pois em Deus não há acepção de pessoas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, ele reforça a unidade em Cristo: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Esse, aliás, foi o versículo usado pelo próprio André Valadão em seu post para justificar o fim da área VIP. A essência do Evangelho é a quebra de barreiras, é a união de todos debaixo da mesma graça. A cruz de Cristo nivela todos. Diante dela, não existe CPF e não existe conta bancária, não existe número de seguidores no Instagram. Somos todos pecadores carentes da mesma graça. Qualquer prática que crie uma hierarquia ou uma divisão baseada em critérios terrenos está, na essência, indo contra o coração do Evangelho. Agora vamos voltar para a treta, ou melhor, para a decisão do pastor André Valadão. Recentemente, ele assumiu a liderança pastoral da Lagoinha Alphaville, que antes estava sob o comando do pastor André Fernandes. E foi numa caixinha de perguntas no Instagram que a bomba foi lançada. Um seguidor perguntou diretamente: a área VIP vai continuar? A resposta de Valadão foi categórica e, convenhamos, com um alvo bem definido. Ele disse: área VIP não. Não é uma prática que adotamos na Lagoinha Global. Durante anos em Orlando nunca vivemos isso. Todos somos iguais no templo de Deus, seja rico ou pobre. Perceberam a sutileza? Ele não disse apenas que ia acabar. Ele fez questão de dizer que não é uma prática que adotamos na Lagoinha Global, e que em Orlando nunca vivemos isso. Ou seja, ele traçou uma linha na areia, separando nós, Lagoinha Global, sob sua liderança, do eles, da gestão anterior de Alphaville. Para não deixar dúvidas no final da sua explicação, ele culpou diretamente o antecessor. Ele deixou claro que a chamada área VIP teria sido uma prática exclusiva da gestão anterior em Alphaville, atribuída ao pastor André Fernandes. E aí, minhas anteninhas, o caldo entornou de vez. O que era uma decisão administrativa e teológica virou uma alfinetada pública. Ao fazer isso, Valadão não apenas corrige um rumo que ele considera errado, mas também se posiciona como restaurador da verdadeira visão da Lagoinha, limpando a casa e se distanciando de uma prática que gerou muita polêmica e críticas. É uma jogada de mestre em termos de imagem e liderança. Ele se apresenta como guardião da sã doutrina da igualdade, enquanto, nas entrelinhas, atribui a mancha da acepção de pessoas ao seu antecessor no posto. Aqui, precisamos ser justos e analisar os dois lados da moeda. André Valadão ponderou que, como em qualquer evento, pode haver lugares reservados para convidados, como preletores, cantores ou caravanas, de um casal até 30 pessoas, mas reforçou que isso não se trata de privilégios. E essa é uma discussão válida. Uma coisa é reservar um lugar na primeira fileira para o pregador da noite e sua família, que vieram de outra cidade como forma de honra e logística. Outra coisa completamente diferente é criar um camarote permanente com acesso exclusivo para um grupo seleto de membros baseado em sua fama ou poder aquisitivo. A linha é tênue, mas ela existe. Onde termina a organização e a honra e começa o privilégio e a acepção? Onde a logística vira elitismo? É essa a pergunta que cada líder de igreja deveria se fazer. O grande perigo, meus anteninhas, e o que essa polêmica da área VIP expôs, é a tentação da igreja de se render à cultura das celebridades. O mundo idolatra os famosos, os ricos, os influentes. E a igreja, que deveria ser o contraponto a essa cultura, por vezes acaba importando esses mesmos valores para dentro de suas paredes. Pastores ficam felizes quando um famoso se converte, e não há nada de errado nisso, toda conversão é motivo de festa no céu.
O problema é quando essa alegria se transforma em tratamento diferenciado. Quando o famoso ganha um microfone mais rápido, um assento melhor, um acesso mais fácil ao pastor. Isso não apenas cria um ambiente de desigualdade, como também passa uma mensagem terrível para o membro comum, aquele que pega ônibus lotado para chegar ao culto, que entrega seu dízimo suado e fiel, mas que nunca terá acesso ao cercadinho. A mensagem que fica é: sua fé é importante, mas a do famoso é mais. E isso, meus amigos, é a antítese do Evangelho. Jesus andava com os pobres, os marginalizados, os esquecidos pela sociedade. Ele comia com publicanos e pecadores. A multidão que o seguia era composta, em sua maioria, por gente simples. Ele nunca criou uma área VIP para os fariseus ou para os ricos que o procuravam. Pelo contrário, ele advertiu sobre como é difícil um rico entrar no reino dos céus, não porque o dinheiro seja mau em si, mas porque ele traz consigo a tentação do orgulho, da autossuficiência e do desejo por privilégios. A igreja deveria ser o único lugar no mundo onde as hierarquias sociais são desfeitas. Onde o empresário de sucesso senta ao lado do desempregado, a celebridade da TV senta ao lado da dona de casa, e ambos são simplesmente irmãos, lavados pelo mesmo sangue e adorando ao mesmo Deus. A decisão de André Valadão, portanto, é acertada em seu mérito teológico. É um retorno a um princípio bíblico fundamental. Acabar com a área VIP é dizer, em alto e bom som, que na Lagoinha, pelo menos sob sua nova direção em Alphaville, o chão da cruz é plano para todos. Contudo, a forma como foi feito, com a clara atribuição de culpa ao pastor anterior, revela também as dinâmicas de poder e as tensões que existem nos bastidores do mundo gospel. Mostra que mesmo em decisões corretas, as motivações humanas, as disputas por narrativa e a necessidade de se afirmar como líder podem estar presentes. Não cabe a nós julgar o coração, mas podemos analisar os fatos. E os fatos mostram uma correção de rota necessária, mas executada com uma dose de pimenta que apimentou a relação entre dois dos maiores nomes do cenário pentecostal jovem no Brasil. E agora eu quero saber de você, meu anteninha, minha anteninha abençoada. O que você pensa de tudo isso? Você acha que André Valadão agiu certo em não só acabar com a área VIP, mas também em deixar claro que era uma prática da gestão anterior? Ou você acha que roupa suja se lava em casa e que ele poderia ter feito a mudança de forma mais discreta? E sobre a questão principal, existe alguma situação em que um lugar reservado na igreja se justifica? Ou qualquer tipo de separação já é o início da acepção de pessoas? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater com respeito, porque esse é um assunto que nos faz crescer. A igreja é nossa, e pensar sobre ela é nossa responsabilidade. Que possamos sempre lutar por uma igreja que se pareça mais com Jesus, onde o único VIP seja o Espírito Santo e onde todos, sem exceção, se sintam igualmente amados e bem-vindos. Não se esqueça de deixar o seu like se essa análise te fez pensar, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora uma boa discussão teológica e, claro, se inscreva no Antena Gospel para não perder nenhuma frequência do que acontece no mundo cristão. Um grande abraço e fiquem na paz.